Para trabalhar no projeto da nossa sereia, nós vamos trabalhar com os fios natural 6 cabos da Cisne, nossa parceira, então, da Coats Corrente. E vamos trabalhar com agulha de 2,5 milímetros na nossa peça. Aqui eu já fiz uma amostrinha das cores que eu vou utilizar na minha sereia, e o código com as cores vai ficar na descrição desse vídeo, assim como em todos os outros, e também relação completa de materiais. Então, a gente vai trabalhar aqui na nossa sereia com o tom de pele, rosa, verde e lilás. Lembrando que o código das cores está na descrição desse vídeo. E eu vou deixar aqui para a gente visualizar, então, as cores que vamos utilizar na peça, tá? Eu vou iniciar a minha sereia aqui fazendo a primeira parte da cauda. Para fazer a primeira parte da cauda, eu vou trabalhar 2 peças iguais. A primeira peça eu já finalizei, porque são 2 receitas iguais, e agora a próxima a gente vai tecer juntos, tá? Então, ó, fiz a primeira, vou reservar ela e a gente vai tecer agora a segunda exatamente igual a essa, tá? Eu vou iniciar aqui, então, fazendo o meu anel mágico de 6 pontos baixos. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui dentro do meu anel 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel mágico. E agora, eu vou fazer aqui 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, as voltas 2 e 3 serão só de ponto sobre ponto. Fazer um ponto para cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui, ó. Então, vamos subir aqui 2 voltinhas de 6 pontos baixos, ó. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E agora eu vou fazer novamente mais uma volta de 6 pontos. Feita aqui, então, as minhas voltas de 6 pontos. Agora, eu vou encerrar bem o meu anel mágico aqui, ó. Posso fechar bem ele e já vou guardar essa pontinha do meu anel aqui dentro do meu trabalho. Tá? Já vamos esconder aqui esse fiozinho inicial aqui. Eu dou uma enroladinha nele. E vou guardar ele aqui dentro da minha peça. Pra ele não me atrapalhar. Tá? Desse jeito. Agora, na volta de número 4, a gente vai trabalhar uma sequência de um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer, ó. Opa. Um ponto e um aumento. E vai repetir aqui essa sequência 3 vezes. Um ponto e um aumento uma vez. Um ponto e um aumento 2 vezes. Um ponto e um aumento 3 vezes. E vamos encerrar aqui a volta de número 4 com 9 pontos no nosso trabalho. A volta de número 5 aqui, ó, quando o trabalho tá pequenininho assim, que ele vai ficando apertadinho, é bom você vir com uma pinça assim, ó, tá ajustando ele para ele não ficar repuxado. Agora, na volta de número 5 é só ponto sobre ponto, tá? Então, essa volta aqui a gente vai trabalhar um ponto para cada um dos 9 pontos que a gente tem aqui no nosso trabalho. Finalizada a minha volta de ponto sobre ponto, agora na volta de número 6, a gente vai trabalhar uma sequência de 2 pontos. 2 pontos e o aumento. E um aumento. E a gente vai repetir essa sequência aqui mais 2 vezes, tá? Então, são 3 sequências de 2 pontos e um aumento. De novo. 2 pontos e o aumento. E a última sequência. 2 pontos e o aumento. E agora a gente ficou aqui no nosso trabalho com 12 pontos. A volta de número 7 vai ser só ponto sobre ponto. Então, a gente vai trabalhar um ponto para cada um desses 12 pontos que a gente ficou aqui no nosso trabalho, tá? Então, vamos só fazer aqui uma voltinha de ponto sobre ponto.
Finalizada a nossa volta, então, de ponto sobre ponto, de 12 pontos, a partir daqui, agora a gente vai começar a aumentar o nosso trabalho, tá? Então, agora, nessa altura aqui que as pontuações vão aumentar, eu já vou também utilizar um marcador de ponto para a gente não se perder no nosso trabalho. Na volta agora de número 8, a minha sequência vai ser um ponto, vou marcar este primeiro ponto aqui, ó, para a gente não se perder, tá? Então, sempre marcamos o primeiro ponto do trabalho. Um ponto e um aumento. E um aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta. São 6 sequências, então, de um ponto e um aumento. Vamos fazer um ponto e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, a gente vai ficar, então, com 18 pontos no nosso trabalho. Finalizada aqui a nossa volta, então, com 18 pontos. Agora, nas próximas 2 voltas serão de ponto sobre ponto. Então, as voltas 9 e 10, a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base aqui. No total, então, são 18 pontos em cada carreira, tá? Faremos 2 voltinhas de 18 pontos na sequência. Feitas minhas 2 voltas de ponto sobre ponto, agora nós vamos para a volta de número 11. Na volta de número 11, a minha sequência vai ser 1, 2 pontos e o aumento. E assim eu vou seguir aqui por todo o nosso trabalho. Vou marcar aqui o primeiro ponto da minha carreira e vou seguir trabalhando aqui a sequência de 2 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 24 pontos no nosso trabalho. Finalizada a minha volta de 2 pontos e um aumento, agora com 24 pontos, as voltas 12 e 13 serão de ponto sobre ponto, tá? Então, as próximas 2 voltas aqui, eu só vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base, então, pelos nossos 24 pontos, 2 voltas. Finalizadas as 2 voltas de 24 pontos, para a volta de número 14, a minha sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e o aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, trabalhando 3 pontos e um aumento até o final. No final da minha volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Agora, com 30 pontos aqui no nosso trabalho, nós vamos subir agora 5 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, da volta de número 15, que é essa próxima volta que vai seguir aqui, até a volta de número 19, nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base, tá? No total, então, são 5 voltas de 30 pontos. Finalizadas minhas 5 voltas de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 20. E na volta de número 20, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3 pontos, vamos vir com o marcador aqui no nosso primeiro ponto. E na sequência dos 3 pontos, eu vou fazer a diminuição. A diminuição, para quem não conhece, é a diminuição de amigurumi. Eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, faço a laçada e faço a minha diminuição, tá? Então, eu fiz 3 pontos e uma diminuição. E essa será a sequência até o final, tá? Vou fazer sempre, ó. 1, 2, 3 pontos e a diminuição, ó. A alcinha da frente, a alcinha da frente do próximo ponto e faço a minha diminuição. E assim eu vou seguir, então, até o final, fazendo 3 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente fica com 24 pontos no nosso trabalho. Depois que a gente terminou a nossa volta de 3 pontos e uma diminuição, para a volta de número 21 é só ponto sobre ponto, tá? Então, nessa volta, a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base aqui. No total, temos 24 pontos no nosso trabalho. Agora, para a volta de número 22, nós vamos trabalhar uma sequência de 2 pontos, 1, 2 pontos e a diminuição. E assim eu vou seguir aqui por toda a nossa volta, tá? Vou seguir fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final, e no final da volta de número 22, a gente vai ter 18 pontos no nosso trabalho. Finalizada a nossa volta de 2 pontos e uma diminuição, agora para a volta de número 23, a sequência é só ponto sobre ponto, tá? Então, a gente tem 18 pontos aqui no nosso trabalho, e essa volta aqui a gente só vai trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base. Agora, para nossa última volta dessa etapa aqui, da cauda da nossa sereia, a gente vai, na volta 24, trabalhar uma sequência de um ponto e uma diminuição.
E assim a gente vai fazer aqui por toda a nossa volta, tá? A gente vai seguir fazendo um ponto e uma diminuição até o final, e no final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 12 pontos no nosso trabalho. Finalizada aqui a nossa volta, então, de um ponto e uma diminuição, agora eu tenho 18 pontos no nosso trabalho. Nessa altura aqui, a gente vai unir agora para começar a subir a cauda, tá? Então, na minha primeira barbatana que eu tenho aqui, ó, da cauda dela, eu cortei o fio, tá? Porque a gente vai fazer duas peças iguais. Essa segunda que eu fiz agora, eu deixo na agulha. Essa que eu cortei o fio, a gente vai rematar este fio juntos, tá? Então, assim, ó, eu vou vir aqui, ó, vou voltar este último pontinho que eu fiz aqui e vou introduzir ele na minha agulha de tapeceiro para a gente dar acabamento. A gente quer aqui que a nossa sereia tenha um acabamento bem bonito, tá? Então, eu introduzi aqui o fio na minha agulha e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou pular o primeiro ponto que eu tenho de base aqui, ó. Eu não vou trabalhar nesse. Eu vou vir no segundo ponto que eu tenho aqui, ó, pegando aqui, ó, por trás do meu ponto e passando o fio, ó, lá para dentro, desse jeito. E vou ajustar. Agora eu vou vir aqui no último ponto que eu tenho aqui, ó, pegando só na alcinha de trás desse último ponto aqui, ó, bem no meio. Eu entro bem no meio que daí eu já pego a alcinha de trás. E vou passar esse fio aqui para dentro também, ó. Desse jeito. E aqui eu gerei um falso ponto baixo, ó. Pra gente depois trabalhar nele, tá? Não pode faltar nenhum pontinho, ó. Tem que ter aqui 12 pontos, tá? Então, eu gerei aqui um falso ponto baixo, tá? Este fio aqui, eu vou passar ele aqui, ó, dentro das alcinhas desse ponto aqui. Por fora mesmo, não tem problema, ó. Só para trancar ele. Vou passar ele aqui dentro das alcinhas desse ponto. Tranco este fiozinho aqui, ó, e volto com ele aqui para dentro do meu trabalho e vou perder ele aqui dentro. Se a nossa peça aqui tivesse maior, eu podia trancar ele, eu podia passar ele por dentro dos pontos aqui dentro, mas a peça tá muito pequenininha, ó. Então, eu passei aqui por fora só para trancar o fio, ó, e nem aparece, ó, não marca, tá? Então, ó, feito aqui, então, a gente fez um acabamento aqui, ó, bem bonito e gerou aqui, ó, um falso ponto baixo, tá? Então, esse daqui eu posso cortar os excessos aqui, ó, desse. Então, um a gente rematou, né? Agora a gente vai vir aqui bem onde a gente rematou e vai dobrar bem no meio, assim, a nossa barbatana, ó. E achatar ela desse jeito, que aqui nessa etapa a gente não vai colocar enchimento. Essa daqui a gente vai achatar também, assim, ó. Mas a gente vai seguir trabalhando por essa barbatana agora, tá? Agora a gente vai emendar as duas peças aqui para começar a subir a cauda da nossa sereia, tá? Então, agora a gente vai unir aqui, então, e começar a subir a cauda da sereia, tá? Então, como a gente fez aqui as duas barbatanas, agora a gente vai começar uma contagem nova de pontos, de carreiras, tá? A partir aqui da união das barbatanas, a gente vai subir a cauda. Aqui de onde eu parei, eu vou vir aqui na outra peça que a gente rematou, bem no fio do arremate aqui, ó. Bem no fiozinho do arremate. Bem onde a gente rematou o ponto aqui. E aqui eu vou fazer os 12 pontos dessa barbatana, tá? Então, vou vir aqui. Então, essa aqui é a primeira carreira da cauda, tá? Então, ó, vou vir aqui e vou fazer 12 pontos que eu tenho nessa barbatana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu soltar meu fiozinho aqui. 8, 9, 10, 11 e 12. Feitos os 12 pontos dessa barbatana, agora a gente vai vir aqui na outra, ó, e vai fazer os 12 da outra. Aqui, ó, a gente vai trabalhar, não é esse ponto aqui, o último ponto, ó, que a gente uniu, ó. A gente vai vir aqui, ó, no primeiro pontinho, vai puxar bem aqui para não ficar buraco na união da barbatana e vai fazer os 12 pontos dessa outra barbatana. Então, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o último aqui, 12 pontinhos. E chegamos no final da nossa carreira, ó. E agora a gente ficou aqui na união das barbatanas com 24 pontos, tá? 12 pontos em cada lado. Agora a gente vai começar a dar uma diminuída aqui para dar o efeito da barbatana, tá? Então aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto e vou fazer. Opa, não é um ponto não. Vou fazer diminuições. Então, eu venho no primeiro ponto já pegando só pela alcinha da frente do primeiro ponto. Venho no segundo ponto só pegando pela alcinha da frente do segundo ponto e gerando a minha diminuição. Esse daqui é o primeiro ponto do nosso trabalho. Essa carreira aqui vai ser toda em diminuições, tá? Eu tenho 24 pontos e eu vou fazer aqui 12 diminuições e vou ficar com 12 pontos. Então, eu venho aqui, continuo fazendo as diminuições, ó. E assim eu vou seguir aqui por toda a volta, só trabalhando diminuições. E vou marcar esse primeiro pontinho aqui, essa primeira diminuição que a gente fez, que é o primeiro ponto do meu trabalho. Tá? Então, ó, já vamos marcar ele aqui, ó. Então, vamos seguir aqui fazendo diminuições por toda a nossa volta depois da união aqui das barbatanas. Então, a segunda volta aqui da cauda são 12 diminuições seguidas. Então, depois que eu fiz as 12 diminuições aqui, eu fiquei agora com 12 pontos no meu trabalho. E agora eu vou fazer aqui voltas de ponto sobre os 12 pontos, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui no total 5 voltas de 12 pontos. Eu vou trabalhar da volta de número 3, que é essa próxima volta que segue aqui, até a volta de número 7, então, trabalhando um ponto para cada ponto aqui da carreira de base, então, por 5 voltinhas de 12 pontos, tá? Vou só seguir aqui, então, pelas minhas 5 voltas e já retorno. Finalizadas minhas 5 voltas aqui, então, de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 8. Na volta de número 8, nós vamos trabalhar a sequência de 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e o aumento. E a gente vai fazer essa sequência aqui até o final, tá? 3 vezes. A gente vai fazer, então, a sequência de 3 pontos e um aumento por 3 vezes e vamos encerrar essa volta com 15 pontos. Finalizada a nossa volta de 3 pontos e um aumento, agora com 15 pontos, as próximas 2 voltas é só ponto sobre ponto. Volta 9 e 10, a gente vai trabalhar pelos nossos 15 pontos, tá? Então, vamos subir aqui 2 voltinhas de ponto sobre ponto. Para a volta de número 11, eu vou trabalhar a sequência de 4 pontos. 1, 2... Opa, deixa eu desmanchar esse aqui. 2, 3, 4 pontos e o aumento. E assim eu vou seguir aqui fazendo 4 pontos e um aumento até o final, por 3 sequências, então, encerrando essa volta aqui de número 11 com 18 pontos. Agora, para as próximas 2 voltas aqui, eu vou trabalhar só ponto sobre ponto, tá? Então, volta 12 e 13, eu vou trabalhar sobre os meus 18 pontos. Vamos por 2 voltinhas, então, de ponto sobre ponto. Finalizadas as 2 voltas de 18 pontos, agora para a volta de número 14, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. E um aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a nossa volta, trabalhando 5 pontos em um aumento, são 3 sequências. No final dessa volta, a gente fica com 21 pontos. Agora, as próximas 2 voltas aqui, volta 15 e 16, é ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir 2 voltas de 21 pontos. Depois que a gente finalizou aqui as 2 voltas, então, de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 17.
Na volta de número 17, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e o aumento. E assim a gente vai fazer aqui até o final. São 3 sequências de 6 pontos e um aumento, e encerrando essa volta aqui com 24 pontos. Para as próximas duas voltas aqui, volta 18 e 19, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Vamos subir aqui 2 voltas de 24 pontos. Finalizada nossas 2 voltas, agora para a volta de número 20, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e o aumento. E um aumento. E assim a gente vai fazer aqui por 3 vezes, tá? Então, aqui, a gente fez a primeira sequência, vamos até o final fazendo 7 pontos e um aumento. No total, são 3 sequências, finalizando essa volta com 27 pontos. As próximas 2 voltas aqui agora, 21 e 22, serão de 27 pontos. Então, vamos subir 2 voltinhas de ponto sobre ponto. Para a volta de número 23, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Na sequência, a gente vai fazer o aumento. Vamos repetir aqui mais 2 vezes, fechando 3 sequências de 8 pontos e um aumento até o final, então. E terminamos essa volta aqui, então, com 30 pontos. As próximas 2 voltas, agora, voltas 24 e 25, a gente faz sobre os 30 pontos. Então, vamos subir 2 voltas de ponto sobre ponto. Depois que a gente finalizou as 2 voltas de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 26. Na volta de número 26, a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos e o aumento. E assim, agora eu sigo aqui por mais 2 sequências, fechando 3 no total de 9 pontos e um aumento. E termino essa volta aqui, então, com 33 pontos no meu trabalho. Agora, para as próximas 2 voltas, então, volta 27 e 28, nós vamos trabalhar 33 pontos. São 2 voltas de ponto sobre ponto. Finalizadas minhas 2 voltas, então, de ponto sobre ponto, agora a gente vai trabalhar uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos e o aumento. E assim, nós vamos fazer aqui por todo o nosso trabalho. Sempre trabalhando 10 pontos e um aumento por 3 sequências, finalizando essa volta com 36 pontos. Agora, com 36 pontos, as próximas 2 voltas, 30 e 31, serão de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a volta de número 32, onde a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos e o aumento. E vamos seguir aqui a sequência de 11 pontos e um aumento por 3 vezes, finalizando esta volta aqui, então, com 39 pontos.
Agora, para as próximas 3 voltas, nós vamos trabalhar uma sequência de 39 pontos. Então, volta 33, 34 e 35 serão de ponto sobre ponto no nosso trabalho. São 3 voltinhas agora, então, de ponto sobre ponto. Até o final, então, faremos 3 voltas. Para a nossa próxima volta aqui, a volta de número 36, nós vamos trabalhar uma sequência de 12 pontos. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos. Na sequência, a gente faz o aumento e repetimos aqui 3 vezes essa sequência de 12 pontos em um aumento. Ou seja, são 3 sequências. E terminamos a volta com 42 pontos no nosso trabalho. Agora, novamente, pelas próximas 3 voltas, a gente trabalha ponto sobre ponto. Então, da volta 37 à volta 39, a gente vai trabalhar sobre os 42 pontos que temos no nosso trabalho. São 3 voltas. A partir daqui, agora, eu fiz umas marcações aqui no nosso trabalho, porque a gente vai trabalhar a cintura da boneca, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho diferente do que a gente estava trabalhando. Eu inicio aqui, então, trabalhando 15 pontos. Eu vou marcar aqui o primeiro ponto da minha carreira, para a gente não se perder nesse trabalho. É sempre bom que a gente deixe o primeiro ponto marcado aqui, tá? Então, aqui eu já fiz 2 pontos e eu vou seguir até fechar 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Agora, na sequência, eu vou fazer aqui um aumento. Então, eu fiz 15 pontos, um aumento, 2 pontos sozinhos, 1, 2, e repito aqui o aumento, tá? Então, eu fiz um aumento, 2 pontos e agora mais um aumento. Agora, pela parte da frente, aqui depois do aumento, eu vou fazer 17 pontos, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 pontos. Agora, a gente vai repetir aqui a sequência de aumentos, tá? Então, vou tirar meu marcador aqui. Aqui a gente tá dando forma na cinturinha dela já, tá? Então, aqui, ó, agora eu vou fazer um aumento. Fiz 17 pontos, um aumento, 2 pontos sozinhos, 1, opa, 2, e novamente eu repito aqui agora o aumento, e um aumento. Um aumento. E encerro a minha volta aqui com 2 pontos baixos, 1 e 2. E eu finalizei aqui, então, agora a minha volta com 46 pontos. Eu fiz 4 aumentos, 2 de cada lado aqui, dando um formatinho aqui para começar a fazer a cintura dela, tá? Agora, as próximas 3 voltas vão ser de ponto sobre ponto. Então, volta 41, 42 e 43, a gente vai trabalhar só um ponto para cada ponto da carreira de base. No total, então, são 3 voltas de 46 pontos. Depois que eu finalizar as minhas 3 voltas, então, agora eu já fiz novas marcações aqui para a carreira de número 44, onde a gente vai começar a diminuir aqui o formato da cintura dela, tá? Então, a gente vai iniciar a nossa volta aqui trabalhando 14 pontos baixos para a volta de número 44. Então, eu inicio aqui, ó. 1,
2 e vou seguir até fechar 14 pontos baixos. Feitos os 14 pontos aqui iniciais, agora a gente vai fazer uma sequência de uma diminuição. Então, vem aqui, ó, alcinha da frente, faço a diminuição, 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e, novamente, eu repito uma diminuição. Agora, aqui pela parte da frente, eu vou tecer 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tirar meu marcadorzinho, e 14 pontos. Agora, repetimos uma diminuição, 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E encerramos a nossa volta com mais uma diminuição, tá? Então, a gente encerra aqui, então, agora a volta de número 44, fazendo 2 diminuições novamente em cada lado, tá? Antes a gente fez aumento, agora a gente fez diminuições, já dando forma aqui para a cinturinha dela, tá? E eu encerro essa volta com 42 pontos no meu trabalho, tá? Então, agora a gente vai fazer mais uma sequência de diminuições depois dessa aqui, tá? Então, vamos para a volta de número 45. Para a volta de número 45, então, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 13 pontos baixos, tá? Então, vem aqui fazer, ó. 1, 2, e vou até fechar 13. Feitos os 13 pontos iniciais, agora a gente vai fazer as sequências de diminuição novamente. Então, agora eu fiz 13 pontos, uma diminuição. Agora eu faço 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Repito a diminuição, uma diminuição. E agora eu vou fazer novamente 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos. Uma diminuição, 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos, e novamente uma diminuição. E encerramos aqui a nossa volta de número 45 e também a última volta da nossa cauda. Novamente, fizemos diminuições nas laterais e já tá pronto aqui a cauda da nossa sereia. Ficamos aqui, então, com 38 pontos agora no total, tá? A partir daqui, a gente depois já vai fazer o corpinho, então eu já posso vir aqui e cortar este fio, porque a gente já vai fazer troca de cor na próxima aula, tá? Então, está finalizada a cauda da nossa sereia e nossa primeira aula. Na nossa próxima aula, nós vamos subir o corpinho e pregar os bracinhos, então. Então, até a nossa próxima aula.